A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Que alegria ter você aqui conosco neste momento tão especial de fé, comunhão e oração. Que a presença do Espírito Santo esteja agora sobre a sua vida, sua casa e sua família, trazendo paz, cura e libertação. Antes de começarmos essa poderosa oração baseada no Salmo 37, quero te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de libertação. Vamos espalhar o poder da oração por toda parte. E agora, se você acredita no poder da oração, escreva nos comentários: eu creio no milagre de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora em Tua presença, unidos em fé, com o coração quebrantado e cheio de confiança no Teu agir. Neste momento, Senhor, elevamos a nossa voz diante do Teu trono de graça para declarar que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos voltamos ao Salmo 37, essa palavra viva e poderosa, que nos ensina a não nos inquietarmos por causa dos que praticam o mal, nem termos inveja dos que praticam a iniquidade. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos agora que toda inveja lançada contra nossas vidas seja desfeita pelo poder do Teu santo nome. Que toda falsidade que se levanta contra nós, toda língua mentirosa, toda palavra maldosa, toda fofoca escondida nas trevas, seja agora arrancada pela raiz, anulada e lançada por terra, sem força e sem efeito. Pai, nós cremos na Tua justiça. Assim como está escrito: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confiamos em Ti, Senhor, e esperamos o cumprimento da Tua justiça em cada situação da nossa vida. Senhor, quantas vezes fomos atingidos por palavras invejosas, olhares maldosos, pessoas que tentam destruir a nossa paz e semear discórdia ao nosso redor. Mas agora, diante de Ti, declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Repreendemos, em nome de Jesus, toda obra do maligno, toda armadilha espiritual, toda falsidade que ronda os nossos caminhos. Que o Teu Espírito Santo nos revista com a armadura de Deus, que nos proteja com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença, com os joelhos dobrados na fé, e o coração inclinado diante da Tua majestade. Tu conheces cada lágrima que temos derramado por causa da injustiça. Tu sondas os nossos pensamentos e vês as batalhas internas que temos enfrentado calados, sem que ninguém perceba. Quantas vezes, Pai, sentimos o peso da inveja vindo de pessoas próximas, de lugares onde esperávamos apoio. Mas agora, Senhor, clamamos a Ti: envia os Teus anjos com espada desembainhada para guerrear ao nosso favor. Que toda energia maligna, toda inveja oculta, todo sentimento hostil que vem de corações contaminados seja agora queimado pelo fogo do Teu Espírito. Nos escondemos em Ti, Senhor. Nos abrigamos à sombra das Tuas asas. Que nenhuma flecha lançada contra nós durante o dia tenha efeito, que nenhuma praga ou cilada preparada na escuridão encontre morada em nossa vida. Nós nos revestimos da Tua justiça, e declaramos que toda tentativa do inimigo de nos prejudicar será transformada em testemunho de vitória. Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. O Senhor é aquele que cala a boca dos acusadores. Como diz no Salmo 37, os ímpios serão como a erva verde que seca, como o feno que se corta. A Tua justiça não falha, Senhor. Ela não se atrasa, ela vem no tempo certo. E nós esperamos por ela, confiando de todo o nosso coração. Agora, em oração, nós também intercedemos por cada pessoa que foi alvo de fofoca, que teve sua honra manchada, que foi injustamente julgada, que foi caluniada, traída, abandonada por causa de palavras lançadas pelo inimigo. Restaura, Senhor, restaura a dignidade, restaura o nome, restaura a paz no coração. Que toda ferida emocional causada por essas situações comece a ser curada agora, pelo toque poderoso do Teu Espírito Santo. E ainda clamamos contra toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo, de palavras lançadas com intenção maligna. Que sejam todas canceladas em nome de Jesus. Que todo altar erguido nas trevas contra nossas vidas seja agora derrubado. Que toda vela acesa contra nós seja apagada. Que todo nome colocado em rituais seja removido, e que os efeitos dessas obras se revertam sobre o autor, para que saibam que há um Deus vivo que defende os seus filhos. Espírito Santo, vem agora e purifica o ambiente espiritual onde essa oração está sendo ouvida. Que cada casa seja tomada pela Tua glória.
Que haja libertação no lar, que haja restauração na família, que todo espírito de confusão que se levantou por causa de palavras mentirosas caia por terra. Que todo laço de destruição seja quebrado. Que toda porta que foi trancada pelo inimigo se abra agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, unge os nossos ouvidos para que não sejamos afetados pelas palavras maliciosas. Unge a nossa mente para que não sejamos manipulados por mentiras disfarçadas de verdade. Unge o nosso coração para que não sejamos dominados pelo rancor ou pela revolta. Queremos permanecer firmes, como diz a tua palavra, confiando no Senhor, esperando com paciência, sem invejar os que prosperam em seus caminhos tortuosos. Nos ensina, Pai, a guardar o nosso coração. Nos fortalece para que não percamos a paz mesmo quando estamos cercados de oposição. Dá-nos sabedoria para lidar com aqueles que se levantam contra nós. Dá-nos discernimento para saber quando calar e quando falar. Dá-nos a coragem de não revidar com ódio, mas sim entregar nas tuas mãos, com a certeza de que o Senhor peleja por nós. Pai, visita agora essa pessoa que ora comigo e que tem sofrido calado com perseguições. Pessoas que têm sido alvo de inveja no trabalho, na família, na vizinhança, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que já foram traídas, enganadas, e que hoje vivem desconfiadas de tudo. Espírito Santo, restaura a confiança, cura o emocional, renova a fé, renova as forças. Traz luz onde há escuridão. Traz alívio onde há dor. Que a tua presença agora envolva cada um que ora com sinceridade. Que essa oração seja como uma muralha de fogo ao redor da vida de quem está orando. Que ela se torne um escudo invisível, impedindo que o mal se aproxime. Senhor, nós te exaltamos. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, e que ninguém pode frustrar os teus planos. Por isso, mesmo diante da calúnia, da falsidade, da inveja e dos ataques espirituais, nós descansamos em ti. Porque sabemos que o Senhor é justo juiz, defensor dos fracos e escudo dos que confiam na tua palavra. Senhor Altíssimo, Deus invencível nas batalhas, continuamos em tua presença, com os olhos da fé fixos em ti, porque sabemos que só em ti está a nossa salvação. Estamos de pé por causa da tua misericórdia. Somos sustentados pelo teu poder e confiamos plenamente na tua justiça que jamais falha. Hoje, Senhor, continuamos a clamar com ousadia e fervor. A nossa alma se alegra em ti, mesmo em meio às provações, porque sabemos que tudo está sob teu controle. O inimigo pode tentar nos abalar com mentiras, intrigas e invejas, mas o nosso coração permanece firme, sabendo que o Senhor está à frente de cada batalha. Conforme a tua palavra no Salmo 37, nos ensina a não nos irritarmos por causa dos que praticam o mal. Senhor, não queremos carregar ódio, nem alimentar a raiva em nosso interior. Queremos sim, ser instrumentos da tua paz, mas para isso precisamos que o Senhor mesmo quebre as correntes que tentam nos prender à dor das injustiças. Clamamos contra toda forma de manipulação espiritual. Contra orações contrárias, palavras malditas lançadas no oculto, feitiços encomendados, encantamentos feitos com nome e fotografia, palavras de maldição pronunciadas com intenção de nos paralisar. Toda essa obra seja agora dissolvida, destruída e reduzida a nada, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pedimos que cada tentativa do inimigo de nos atingir, de roubar nossa alegria, de paralisar nossos projetos e atrasar nossos sonhos seja anulada agora. Não aceitamos viver reféns de armadilhas espirituais. O sangue de Jesus nos cobre, e onde o sangue do Cordeiro está, o mal não toca. Ergue-se, Senhor, como um escudo ao nosso redor. Que nenhum espírito enviado por palavras invejosas consiga romper a muralha de proteção que o Senhor está colocando ao nosso redor agora. Que tudo aquilo que foi dito com maldade, toda frase lançada para nos desanimar, nos humilhar ou nos desacreditar, seja agora quebrada, desativada e arrancada da raiz. Senhor, guarda o nosso nome, guarda nossa reputação. Que nenhuma mentira prospere. Que todo plano de destruição por meio de calúnias seja desmascarado. Que a verdade venha à tona, e que todos aqueles que tramaram pelas costas tenham que reconhecer que o Senhor nos defende, nos guarda e nos honra. Assim como o Senhor prometeu, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. É a ti que buscamos, Senhor. É em ti que nos deleitamos, porque sabemos que o que o inimigo tenta destruir, o Senhor transforma em degrau para a vitória. Levanta, ó Deus,
intercessores de oração ao nosso redor. Pessoas que oram com sinceridade e que quebram cadeias espirituais junto conosco. Nos livra das alianças disfarçadas, das amizades falsas, das palavras doces com intenções amargas. Nos mostra quem são aqueles que sorriem com os lábios, mas tramam com o coração. Pai, quantas pessoas têm sofrido em silêncio, carregando dores que não conseguem nem explicar. Dores que começaram depois de uma palavra mal lançada, depois de uma inveja oculta, depois de um ataque espiritual que veio disfarçado de elogio. Mas agora, Senhor, pedimos que a tua luz revele toda a escuridão, que todo espírito de engano seja exposto, e que toda raiz de enfermidade causada por obras malignas seja arrancada pela raiz. Toca, Senhor, no corpo físico de quem está enfermo por conta de invejas, olho gordo, palavras lançadas em maldição. Liberta a mente de quem foi atingido por confusão, por medo, por vozes que não vêm de ti. Que todo laço psicológico armado pelo inimigo seja desfeito agora. Que haja clareza, sobriedade, equilíbrio. Que a unção do Salmo 37 nos envolva completamente. Que possamos viver a paz de quem confia no Senhor e não se abala. Que possamos caminhar sem medo mesmo quando estamos cercados, porque sabemos que há um exército celestial ao nosso redor. Tu és o Deus que nos justifica. Tu és o Deus que nos vinga. E como está escrito, mais vale o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Senhor, nós não queremos prosperar com base na aparência. Queremos viver a verdadeira prosperidade, aquela que vem com a tua paz, com o teu favor, com a tua justiça. Não permitas, Senhor, que as palavras dos ímpios calem os teus servos. Não deixes que os escarnecedores dominem a narrativa. Toma a frente, Senhor, e coloca um ponto final onde o inimigo tentou escrever o caos. Cessa a língua maldosa, silencia a voz do destruidor, e firma os pés do teu povo na rocha. Acalma agora, Senhor, os corações ansiosos. Aquelas pessoas que estão esperando por justiça há tanto tempo, que têm clamado dia e noite, mas ainda não viram resposta. Renova, Senhor, a esperança. Mostra que o Senhor não esqueceu. Mostra que o Senhor está trabalhando no silêncio. Mostra que a colheita está a caminho. Tu conheces, Pai, cada caso. Tu sabes quem foi injustiçado, quem foi perseguido, quem foi deixado de lado por causa da inveja e da maldade alheia. Tu vês aquilo que ninguém viu. Tu recolhes as lágrimas que foram derramadas no travesseiro. Tu escutas os gemidos da alma. E é por isso que hoje, com autoridade na tua palavra, oramos, basta. Que cessem agora as investidas do maligno. Que a paz do céu invada esse lar. Que o favor do Senhor envolva essa vida. Que uma nova estação comece a partir desta oração. Senhor, seguimos de joelhos diante da tua majestade, com os olhos voltados para o alto, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continuamos esta oração, confiantes de que os céus estão abertos, e que os anjos estão operando a nosso favor neste exato momento. Ó Deus eterno, nós reconhecemos que vivemos dias difíceis, onde o amor de muitos se esfria, e onde os corações estão contaminados por ciúmes, disputas e sentimentos de destruição. Mas nós, Senhor, nos posicionamos como teus filhos, como aqueles que confiam e esperam no Senhor. Clamamos agora com autoridade, com o respaldo da tua palavra viva, para que todo espírito de inveja seja arrancado das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso ministério, da nossa jornada. Que toda seta de inveja, toda energia maligna direcionada contra nós por olhos invejosos e corações mal intencionados seja agora cortada na raiz, neutralizada e lançada no abismo, sem direito de retorno. Não aceitamos carregar fardos espirituais que não nos pertencem. Não aceitamos viver limitados por palavras contrárias, por desejos ocultos de queda, por armadilhas lançadas em segredo. Declaramos que vivemos debaixo da tua cobertura, e toda tentativa de nos prejudicar se transforma em escada para nossa elevação. Senhor, quantas vezes sorrimos para pessoas que secretamente nos desejavam o mal? Quantas vezes abrimos o coração, partilhamos sonhos, e fomos alvo de traições, de difamações, de zombarias escondidas. Mas hoje, Senhor, clamamos pelo teu juízo santo. Que toda trama oculta seja desmantelada. Que todo grupo secreto, toda aliança maligna, toda conversa caluniosa seja exposta à luz do teu Espírito.
Tua palavra no Salmo 37 nos consola e nos fortalece. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Pai, nós descansamos. Não porque está tudo resolvido, mas porque sabemos que o Senhor está agindo. Porque confiamos que o Senhor vê além das aparências e recompensa aqueles que são fiéis no secreto. Oramos também por libertação contra toda palavra de maldição que ouvimos ou recebemos em silêncio. Palavras que nos feriram, que plantaram dúvida, que geraram medo. Palavras maliciosas que tentaram nos prender ao passado, roubar nossa identidade, envenenar nossas emoções. Que todas essas palavras sejam apagadas agora pela unção que despedaça o jugo. Espírito Santo, entra agora no campo da mente de quem ora comigo. Que toda voz de acusação seja calada. Que todo pensamento repetitivo de derrota, de fracasso, de inutilidade, desapareça agora. Que cada pessoa que foi vítima de fofoca e manipulação recupere sua paz, sua força, sua confiança. Senhor, quantos estão emocionalmente feridos por palavras torpes, por interpretações distorcidas, por comentários feitos nas sombras. Muitos carregam mágoas profundas por conta de mentiras que foram espalhadas. Mas agora, diante de ti, nós clamamos: cura, sara essas feridas, restaura a dignidade. Derrama bálsamo de Gileade sobre a alma. Tua justiça não dorme, Senhor. Ainda que os ímpios pareçam florescer por um tempo, o Senhor conhece os seus caminhos, e já preparou o tempo da colheita. Nós oramos para que a justiça do céu se manifeste com poder. Não para a vergonha dos outros, mas para a tua glória. Para que todos vejam que há um Deus que vela por seus filhos e que não permite que o justo seja humilhado para sempre. Oramos também, Senhor, contra toda influência maligna provocada por feitiçaria, bruxaria, magia negra, rituais, encantamentos e consagrações feitas contra nossas vidas, nossas famílias, nossas finanças, nossa saúde e nosso chamado. Declaramos que toda força espiritual maligna que se levanta contra nós seja agora lançada por terra, vencida pelo sangue do Cordeiro. Todo pacto feito em oculto, todo nome citado em altares de destruição, toda oferenda feita com intenção de nos paralisar, todo trabalho espiritual executado em dias específicos para tentar travar nosso progresso, tudo isso agora é desfeito. Pelo poder do nome de Jesus, toda corrente espiritual é quebrada, todo laço é rompido, e a liberdade de Deus se estabelece completamente. Pedimos discernimento, Senhor, que possamos identificar ambientes pesados, pessoas que são portadoras de palavras venenosas, influências destrutivas que tentam se disfarçar de amizade. Que o Senhor nos alerte quando estivermos cercados por falsidade, e que nos livre de alianças com quem não te teme. Pai, que a nossa boca não se contamine com murmuração. Que o nosso coração não se intoxique com mágoas. Que sejamos livres para perdoar, mas também sábios para nos afastar do que nos faz mal. Que o Senhor nos dê maturidade para não revidar na carne, mas guerrear no espírito. E agora, Senhor, profetizamos sobre nossa vida. Que tudo aquilo que foi preparado para nos derrubar, se transforme em impulso para nos levar mais alto. Que toda tentativa de nos envergonhar seja revertida em dupla honra. Que todo ataque do inimigo resulte em um testemunho poderoso para glorificar o teu nome. Pai de amor e justiça, continuamos na tua presença, clamando com humildade, mas também com autoridade, pois sabemos que o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e para vencer todo o poder do inimigo. Hoje, mais uma vez, nos posicionamos como intercessores, como guerreiros espirituais que não se curvam diante do mal, mas se ajoelham diante do teu trono. Senhor, o nosso coração muitas vezes se cansa por ver o ímpio florescendo, por ver a maldade sendo aplaudida, por presenciar a falsidade sendo usada como escada para aqueles que parecem crescer com base na mentira. Mas mesmo assim, continuamos confiando na tua palavra que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ensina-nos, ó Deus, a manter os olhos no teu propósito e não nos atalhos que o inimigo oferece. Que nossa alma não se contamine com a pressa. Que saibamos esperar pelo teu tempo, que sempre é perfeito. Livra-nos do desejo de revidar com as armas do mundo. Que nossas mãos não se sujem com a vingança, mas que nossos joelhos continuem dobrados diante de ti, confiando que o Senhor luta as nossas batalhas. Espírito Santo, visita agora os ambientes onde essa oração está sendo ouvida. Vai entrando com tua presença nos lares, nos quartos, nos carros,
nos hospitais, nas empresas, onde quer que haja alguém orando com fé neste momento. Vai quebrando o silêncio do desespero com a tua voz de consolo. Vai desatando os nós criados pelas intrigas. Vai dissipando toda a névoa de confusão criada por fofocas e mal-entendidos. Senhor, são muitos os que foram alvo de conversas destrutivas, de acusações falsas, de julgamentos cruéis. E muitos carregam marcas invisíveis, feridas profundas na alma, por terem sido rejeitados, traídos, apontados por erros que nunca cometeram. Mas agora, com lágrimas ou com a voz embargada, eles te buscam. Eles te chamam. Eles te invocam. E nós oramos junto com eles, Pai, pedindo que o Senhor seja o Deus da restauração, o Deus que limpa o nome, que sara a identidade, que desfaz as mentiras, que devolve a paz interior. O Senhor é especialista em transformar vergonha em honra. O Senhor é justo para devolver tudo aquilo que foi tirado injustamente. Ergue agora, Senhor, cada um que caiu por causa da maldade alheia. Levanta quem foi pisado por causa da inveja. Restaura quem foi afastado, esquecido ou prejudicado por palavras mentirosas. O Senhor é aquele que honra no tempo certo. O Senhor é aquele que exalta o humilde e derruba o soberbo. Que a tua justiça se manifeste de maneira gloriosa, trazendo reparação onde houve humilhação. Declaramos também que todo plano espiritual maligno seja frustrado. Não aceitamos que feitiçaria, encantamentos, simpatias, invocações demoníacas tenham espaço em nossas vidas. Todo espírito enviado para roubar nossa paz, nossa saúde, nosso sono, nossos relacionamentos, seja agora aprisionado e lançado fora. Pedimos que o Senhor coloque anjos guerreiros em nosso redor, guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos. Que todo altar de destruição seja agora desfeito pelo fogo de Deus. Que todo nome envolvido em obras das trevas seja agora retirado desses ambientes espirituais e restaurado no altar da adoração. Pai, sabemos que a guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, nos vestimos da armadura espiritual, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e os calçados da paz. E com essa armadura declaramos: não seremos destruídos pelas palavras dos homens nem pelas ações das trevas. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és o nosso esconderijo seguro. Ainda que 10.000 se levantem com fofocas, ainda que um exército se reúna para tramar contra nós, não temeremos. Porque a nossa confiança está em Ti. E como diz a Tua palavra, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Oramos também por discernimento emocional. Que saibamos identificar quando estamos sendo contaminados por pensamentos de raiva, por desejo de vingança, por tristeza acumulada. Que sejamos curados por dentro, para que possamos agir com equilíbrio por fora. Que não sejamos marionetes da opinião dos outros, mas servos firmes, guiados pela Tua verdade. Visita agora os ambientes de trabalho onde há contendas, inveja e sabotagens. Entra nas escolas, nas universidades, nas igrejas, nos grupos familiares onde o espírito da fofoca tem plantado divisões. Que toda estrutura construída com base na mentira desabe agora. Que a paz que vem do céu invada cada canto onde essa oração ecoar. Senhor, muitos se sentem travados. Projetos que não avançam, portas que não se abrem, relacionamentos que não se estabelecem. E tudo isso, muitas vezes, por conta de palavras negativas lançadas contra eles. Mas hoje, oramos para que o fluxo da Tua bênção seja destravado. Que o céu se abra. Que a colheita seja liberada. Que a estagnação seja substituída por crescimento. Que cada lágrima derramada por causa de palavras injustas se torne em sementes que brotam em testemunhos. Que todo caminho bloqueado por inveja se abra com o Teu mover sobrenatural. Que toda maldição lançada em segredo se transforme em bênção pública. Senhor Deus, continuamos a Te buscar com toda reverência, profundidade e fé. Persistimos neste clamor, pois cremos que o Senhor não apenas ouve a oração do justo, mas age com poder, justiça e misericórdia. Hoje, mais uma vez, invocamos o Salmo 37 como espada espiritual que corta as correntes do mal, expõe as intenções ocultas e protege os corações dos Teus filhos contra a inveja, a falsidade, a fofoca e os feitiços. Pai,
Pedimos que a tua presença desça como fogo consumidor e percorra cada canto da alma de quem ora agora. Que este fogo queima toda raiz de opressão gerada pela língua maldosa, pelas alianças ocultas, pelas palavras lançadas com veneno disfarçado de elogio. Vai agora, Senhor, desfazendo todas as redes que o inimigo teceu com sutileza ao redor dos teus filhos. Redes de manipulação, de intriga, de armadilhas verbais. Rasga essas tramas com a tua mão poderosa. Declaramos que a falsidade não encontrará abrigo em nossa vida. Que todos os laços de amizade falsa, alianças frágeis, convivências hipócritas sejam agora reveladas e desfeitas, para que possamos andar em verdade e comunhão sincera. Quantas vezes, Senhor, estivemos cercados de pessoas que sorriam por fora, mas conspiravam por dentro. Quantas vezes partilhamos do pão com aqueles que, pelas costas, lançavam palavras para nos derrubar. Mas o Senhor é justo, e não se deixa enganar. O Senhor sonda os corações, e conhece os que são teus. Por isso, confiamos em ti para revelar toda a falsidade que nos cerca. Que toda máscara caia. Que toda encenação seja desmontada. Que aquilo que foi dito em segredo venha à luz, não para escândalo, mas para libertação. Pois a verdade liberta, e o Senhor é a própria verdade. Deus de livramento, oramos também por aqueles que estão em ambientes onde a inveja é constante. Ambientes carregados, onde cada conquista é motivo de incômodo alheio. Locais onde o crescimento incomoda os que não querem se levantar, mas apenas derrubar. Pedimos que o Senhor nos unja com uma unção de proteção, como fizeste com José no Egito. Ainda que tentem nos lançar na cova, o Senhor nos tira dela. Ainda que nos vendam como escravos, o Senhor nos conduz ao palácio. Queremos também entregar nas tuas mãos todos os que enfrentam perseguição emocional e espiritual por conta de fofocas. São palavras lançadas como dardos, comentários distorcidos, interpretações maliciosas. Muitas vezes, são exageros, ironias, meias-verdades que se espalham e criam grandes incêndios no íntimo de quem ouve. Mas agora, Senhor, pedimos que todo fogo maligno seja apagado com a água viva do teu Espírito. Que toda fofoca contra os teus servos seja silenciada. Que toda acusação sem fundamento caia por terra. Que toda narrativa construída para prejudicar seja desmontada. E que aqueles que foram alvo de difamações sejam recompensados com honra, com respeito e com vindicação do céu. Pedimos ainda, Pai, que toda palavra lançada em rituais de feitiçaria, magia, bruxaria, invocação ou qualquer tipo de prática espiritual contrária ao teu reino, seja agora cancelada pelo sangue de Jesus. Não aceitamos encantamentos, maldições, objetos consagrados contra nós, nem qualquer tipo de influência espiritual maligna. Que cada nome envolvido nesses ataques seja agora retirado dos altares das trevas e selado com a unção do teu Espírito Santo. Oramos por libertação total. Que cada corrente invisível que nos prendia a ciclos de fracasso, isolamento, confusão ou enfermidade seja agora quebrada. Que o Senhor nos leve a viver novos ciclos de bênçãos, de crescimento, de equilíbrio, de paz verdadeira. Não aceitamos mais caminhar como quem carrega peso nas costas. Tomamos o teu jugo, que é leve. Trocamos a angústia por fé, a insegurança por certeza, o medo por coragem. Clamamos também por cura da imagem interior. Quantos, Senhor, se sentem diminuídos, desvalorizados, envergonhados por conta das palavras destrutivas que ouviram? Quantos acreditaram nas mentiras que repetiram sobre eles? Mas agora, em teu nome, declaramos: toda identidade ferida será restaurada. Toda a autoestima arrasada será reerguida. Cada filho teu se verá como tu vês, precioso, amado, escolhido, fortalecido. Fortalece, Senhor, os que se sentem cansados de lutar contra a língua dos invejosos, das pessoas manipuladoras, dos que usam a falsidade como instrumento de poder. Sustenta os que estão quase desistindo. Renova a fé dos que já não sabem em quem confiar. Mostra que, mesmo que os homens nos abandonem, tu nunca nos deixas sozinhos. Senhor amado, prosseguimos em clamor constante, certos de que esta oração está tocando os céus, e que os céus estão respondendo à terra. Não cessamos de te buscar porque sabemos que a tua palavra é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E nela encontramos refúgio, direção e libertação contra toda forma de inveja,
falsidade, fofoca e feitiço. Por isso, seguimos orando, com fé inabalável, baseados no Salmo 37, que revela o teu caráter justo e protetor. Pai, somos gratos porque tu nos mostras que os malfeitores têm prazo de validade. Eles prosperam por um tempo, mas logo murcham como a erva verde. E enquanto o mundo celebra o êxito aparente de quem age com malícia, nós escolhemos confiar no teu processo, na tua justiça e no teu tempo. Senhor, ensina-nos a não olhar com inveja para os ímpios que têm aparência de sucesso. Que nosso coração não deseje os caminhos tortuosos, nem deseje atalhos fáceis, mas se firme no caminho da integridade, mesmo quando esse caminho parece mais difícil. Deus eterno, oramos por todos os que estão vivendo debaixo de ataques velados. Quantas pessoas têm sido cercadas por falsidade e nem sequer percebem? São sorrisos que escondem veneno, abraços que carregam intenções de controle, elogios que vêm seguidos de difamações. Ó Senhor, que os olhos espirituais dos teus filhos sejam abertos agora. Que tudo o que está oculto venha à luz. Que toda intenção falsa seja discernida, que toda aliança disfarçada seja revelada. Nós pedimos, Pai, que todo relacionamento construído sobre mentira seja quebrado. Não queremos andar com quem caminha em duplicidade. Afasta de nós aqueles que têm a língua afiada, que espalham contendas, que plantam suspeitas. Livra-nos daqueles que fazem parecer que estão por nós, mas que na verdade desejam o nosso declínio. Afasta as armadilhas emocionais, os conselhos perversos, as palavras de aparente sabedoria que escondem inveja e desejo de controle. Senhor, toca agora cada pessoa que foi atingida por palavras que ferem. Há pessoas que ainda carregam, dentro do coração, frases ditas anos atrás, palavras cruéis que as marcaram. Alguns ouviram que não tinham valor, que nunca seriam amados, que jamais iriam prosperar. Outros foram difamados em seus trabalhos, nas igrejas, entre os familiares. Mas agora nós declaramos: toda maldição verbal seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma palavra de maldição tem poder maior do que a palavra de bênção que vem do teu trono. Restitui, Pai, a dignidade de quem foi desonrado injustamente. Recompensa os que permaneceram firmes, mesmo sendo perseguidos. Levanta os que foram excluídos por não aceitarem fazer parte da roda dos zombadores. Tu és o Deus que honra em secreto. Tu és o Deus que exalta os humildes e faz cair os altivos. Por isso, não buscamos vingança com nossas próprias mãos, mas entregamos nossas causas a Ti, confiando que o Senhor julga com justiça. Clamamos também contra toda a obra das trevas, toda feitiçaria feita contra nossas vidas. Senhor, sabemos que há pessoas que se utilizam de meios espirituais ilícitos para prejudicar os outros. Há encantamentos lançados com palavras, com objetos, com rituais secretos. Mas cremos que nenhum desses tem poder sobre os que estão cobertos pelo sangue de Jesus. E neste momento, com autoridade no teu nome, cancelamos toda obra de magia, todo feitiço enviado contra nossa casa, contra nossa família, contra nossos projetos. Que toda amarração espiritual seja desfeita. Que toda prisão emocional causada por maldições e pactos seja quebrada. Que toda energia contrária seja revertida, e que a paz de Cristo reine sobre nossas mentes, nossos lares e nossos caminhos. Declaramos que nenhum feitiço nos tocará. Nenhuma obra das trevas prosperará contra nós. Toda tentativa do inimigo será frustrada pelo teu poder. Pai, visita agora os locais onde essas práticas têm sido feitas. Entra com luz onde há escuridão. Envia anjos para neutralizar os rituais malignos, para apagar os nomes dos teus filhos de altares demoníacos, para quebrar contratos feitos em oculto. Que toda influência maligna caia por terra, e que haja libertação, cura e restituição. Se alguém orando conosco agora foi envolvido involuntariamente em pactos ou consagrações, que essa pessoa seja liberta completamente neste momento. Senhor, também oramos por proteção contínua. Cobre-nos com teu sangue. Guarda nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras. Que o inimigo não encontre brechas. Que toda porta espiritual aberta por descuido ou ignorância seja agora fechada pelo poder da oração. Que o Espírito Santo nos alerte quando estivermos cercados por ambientes contaminados pela inveja, pelas fofocas ou pelas influências ocultas. Dá-nos sabedoria para não nos contaminarmos com essas práticas.
Que não sejamos instrumentos de fofoca, nem nos deixemos levar por palavras que promovem divisão. Que nossa boca seja fonte de bênção, e não de maldição. Que sejamos promotores da paz, mesmo quando a injustiça tenta nos tirar do equilíbrio. Que o nosso coração permaneça firme em Ti, não importando o que digam ao nosso respeito, pois nossa identidade está segura em Tuas mãos. Pai amado, prosseguimos com fé viva, rendendo nossos corações diante do Teu trono, certos de que o Senhor está ouvindo cada clamor e agindo poderosamente em favor dos que Te buscam com sinceridade. Seguimos firmes na intercessão com base no Salmo 37, que nos revela a justiça infalível do Teu agir. Oramos, Senhor, porque cremos que o Teu poder destrói as forças ocultas da inveja, da falsidade, das fofocas e dos feitiços, e traz paz onde antes havia tormento. Senhor dos exércitos, clamamos para que o Senhor seja nosso escudo contra toda palavra lançada com veneno. Quantos têm vivido em constante alerta, sentindo a opressão de olhares pesados, de ambientes contaminados pela inveja e pela hostilidade camuflada. Mas hoje, nesta oração, declaramos que o Senhor nos reveste com armadura espiritual, capacete da salvação sobre nossa mente, couraça da justiça sobre nosso peito, cinturão da verdade nos sustentando, e escudo da fé apagando todos os dardos inflamados do maligno. Pai, Tu vês o que está oculto. Tu sabes quem levanta falsos testemunhos em reuniões secretas, quem finge pureza diante dos homens, mas planeja o mal contra os que são Teus. Por isso, clamamos, ergue Teu juízo contra toda falsidade que se ergue como muralha para bloquear os sonhos, as oportunidades e os relacionamentos dos Teus filhos. Que os que agem com engano e aparência de piedade sejam confrontados pela Tua luz. Que cada artimanha do inimigo seja frustrada e transformada em ocasião para Teu nome ser glorificado. Liberta-nos também, Senhor, de todo ciclo de humilhação silenciosa. Quantos têm sofrido em silêncio, lidando com acusações sutis, palavras dúbias, insinuações maliciosas que minam a confiança e abalam a estabilidade emocional. Mas hoje nós Te pedimos, restaura a alegria daqueles que perderam o ânimo por viver sob olhares julgadores. Renova a força dos que estavam sendo constantemente testados em sua paciência. Traz paz aos corações dos que têm sido alvo de comentários injustos, de calúnias que corroem reputações. Tu és o Deus que não permite que a mentira triunfe para sempre. Ainda que por um tempo pareça que os maus estão vencendo, o Teu tempo é diferente, Senhor. E quando Tu heides, ninguém pode impedir. Cremos que há um tempo de restituição chegando. Tempo em que os injustiçados serão exaltados. Tempo em que as verdades escondidas serão reveladas. Tempo em que a honra voltará àqueles que foram desprezados. Tempo de mesa preparada na presença dos que zombaram, conforme a Tua promessa no Salmo 23. Oramos também por aqueles que vivem cercados por pessoas que constantemente praticam fofocas e semeiam discórdia. Que o Senhor nos dê discernimento para não nos contaminarmos com essas conversas. Que tenhamos sabedoria para calar quando necessário, e coragem para não compactuar com a maldade mascarada de curiosidade. Senhor, livra-nos de ser participantes de palavras que ferem, mesmo quando são ditas de maneira disfarçada. Pedimos que o Senhor limpe nosso ambiente. Que a atmosfera de nossos lares, locais de trabalho, igrejas e convívio seja purificada. Onde houver sementes de divisão, lança Tua paz. Onde houver espíritos de intriga, lança Tua verdade. Onde houver boca mentirosa, que ela seja silenciada. E onde houver ouvidos ansiosos por ouvir o mal, que sejam restaurados para ouvir apenas o que edifica. Que a cultura do reino prevaleça em nossos relacionamentos, e não a cultura mundana de destruição com palavras. E agora, Senhor, voltamos nosso clamor à Tua proteção contra toda forma de bruxaria, feitiçaria e encantamento maligno. Cremos que há pessoas que, movidas pela inveja e pela maldade, recorrem às trevas para tentar prejudicar os Teus. Mas também cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, levantamos nossas vozes com autoridade espiritual e, em nome de Jesus, anulamos toda invocação feita contra nossa saúde, nossos bens, nossa mente, nossos relacionamentos e nossos sonhos. Que nenhuma corrente espiritual negativa tenha efeito sobre nossas vidas. Que toda oferenda feita contra nós seja consumida pelo fogo do céu. Que toda oração contrária, toda palavra proferida em altares ocultos, todo nome entregue a demônios, seja agora retirado e apagado do campo espiritual. Que todas as obras de encantamento,
todas as tentativas de dominação espiritual sejam transformadas em nada diante do teu poder. Pedimos libertação para aqueles que, sem saber, carregam objetos, palavras, heranças espirituais contaminadas por práticas ocultas. Que o teu Espírito revele o que precisa ser removido, que haja discernimento e coragem para romper com toda influência maligna que tenta se manter escondida. Que as casas dos teus filhos sejam visitadas agora pelo teu fogo santo, purificando cada ambiente, cada canto, cada espaço. Onde houver vestígios de opressão espiritual, que ali se instale tua presença gloriosa. Senhor, se houver alguém orando agora e sentindo peso no corpo, cansaço inexplicável, dores que a medicina não explica, desânimo sem causa aparente, confusão mental constante, que essa pessoa seja agora libertada pelo poder do teu Espírito. Que todo laço de controle espiritual seja desfeito. Que o sono volte a ser tranquilo, que a mente volte a pensar com clareza, que os projetos voltem a prosperar. Pois onde o teu Espírito está, aí há liberdade. E te pedimos também cura para as emoções marcadas por experiências de traição, exclusão e mentiras. Quantos carregam feridas abertas porque confiaram em quem os apunhalou com palavras. Mas o Senhor sara os quebrantados de coração. Que venha agora sobre essas pessoas uma unção de consolo. Que o Senhor troque as vestes de lamento por vestes de alegria. Que a dor seja transformada em testemunho, que as lágrimas sejam sementes de honra. Senhor Deus, continuamos a nos achegar ao teu trono de graça, confiantes de que tu és um Deus que não apenas ouve, mas responde, que não apenas vê, mas intervém. Neste momento, elevamos nossas vozes em uníssono, clamando para que o teu Espírito Santo se mova de forma poderosa e transformadora nas vidas que ouvem esta oração. Que cada palavra pronunciada seja como uma semente lançada em terreno fértil, pronta para germinar em liberdade, cura e vitória. Pai, nós te pedimos por uma proteção sobrenatural contra a inveja que tenta corroer o coração, que tenta roubar a alegria, a paz e a prosperidade dos teus filhos. Que o Senhor coloque um escudo invisível ao redor daqueles que são alvo dessa arma silenciosa, mas mortal. Protege-nos das ciladas de quem deseja nos ver tropeçar, das palavras maliciosas que são sussurradas para minar nossa reputação e nossa fé. Que cada plano feito contra nós por inveja seja frustrado antes mesmo de nascer. Senhor, sabemos que a inveja gera contendas e divisão. Por isso, clamamos para que o teu amor e a tua unidade estejam sempre presentes em nossos relacionamentos, especialmente dentro da família, na igreja e no trabalho. Que o espírito de cooperação e apoio mude os corações invejosos para que, ao invés de destruírem, possam edificar. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes dos teus filhos contra a ansiedade causada por essa luta invisível. Deus da verdade, rogamos que todo véu de falsidade que cobre olhos e ouvidos seja rasgado agora. Que a máscara do falso amigo seja retirada. Que o semblante de quem fala com língua de serpente seja desmascarado para que o teu povo possa andar em verdade. Queremos caminhar na luz, Senhor, porque sabemos que na luz não há lugar para engano. Que a tua palavra ilumine os caminhos que estão cheios de trevas disfarçadas, e que nos dês a coragem de denunciar a mentira, mesmo quando isso custar algo. Senhor, quantas vezes temos sofrido por causa da fofoca que se espalha como fogo em palha seca? Pedimos que o teu Espírito nos ensine a controlar nossa língua, para que não sejamos instrumentos de discórdia. Que possamos ser construtores da paz, levando palavras que edifiquem, que confortem e que libertem. Que o teu nome seja glorificado através da nossa maneira de falar, para que sejamos canais de bênção e não de destruição. Deus de poder, pedimos que toda palavra maldita lançada contra nós seja recolhida e anulada pelo teu poder. Que o sangue de Jesus lave cada acusação injusta, cada mentira espalhada, cada palavra usada para manipular e prejudicar. Que a força do teu amor nos sustente para resistirmos às pressões que vêm de fora e de dentro de nós mesmos, para que possamos permanecer firmes na fé e na esperança. Pai, clamamos também por libertação de toda obra de feitiçaria, bruxaria e qualquer prática que se levante contra nós. Sabemos que estas são armas do inimigo para tentar nos afastar da tua proteção e do teu plano. Mas confiamos que em Jesus temos autoridade para dizer não a toda influência maligna. Quebras todas as correntes, desfazes todas as amarrações, apagas todos os nomes escritos em altares de trevas. Que o teu Espírito Santo cubra-nos com um manto de proteção que nenhum inimigo possa atravessar. Deus da justiça,
pedimos que as sementes de maldição lançadas em nossos caminhos sejam transformadas em sementes de bênção. Que o Senhor renove nossas forças, nossa mente e nosso espírito para que possamos vencer todas as batalhas espirituais. Que haja uma renovação da esperança e da fé em cada coração aflito, um reavivamento da confiança na tua providência. Que a tua presença seja constante companhia em meio às tribulações. Senhor, para aqueles que foram injustamente acusados e humilhados, clamamos pela tua vindicação. Que a verdade venha à tona e que a honra seja restaurada. Que o teu favor, que nunca falha, cubra aqueles que sofreram calúnias e perseguições, e que eles experimentem uma restauração plena, não só na mente e no coração, mas também nas relações e oportunidades que foram negadas. Por fim, Deus de misericórdia, suplicamos que o teu amor envolva cada um que está ouvindo esta oração. Que eles se sintam amados, protegidos e fortalecidos para enfrentar os desafios que vêm por causa da inveja, da falsidade, da fofoca e dos feitiços. Que o teu Espírito Santo seja o consolador que renova, a rocha que sustenta e a luz que guia. Senhor nosso Deus, que sois fiel e justo em todas as tuas promessas, prosseguimos nesta oração de intercessão e clamor, buscando teu auxílio em meio às lutas que enfrentamos diariamente. Sabemos que a inveja é um dos mais silenciosos e destrutivos inimigos da alma, pois corrói o coração e semeia discórdia onde deveria haver paz. Por isso, pedimos que a tua mão poderosa venha sobre cada um que está sendo atingido por esse mal invisível, que rasgue o véu da opressão e que traga libertação completa. Pai, a tua palavra nos ensina a não nos entristecermos por causa dos que prosperam no caminho da iniquidade, pois sabemos que sua ruína virá. Que possamos guardar esta verdade firmemente no coração quando a inveja e o ressentimento tentarem tomar conta. Que sejamos fortalecidos para permanecer firmes na fé, confiando que tu tens o controle de todas as coisas e que nenhuma injustiça ficará sem resposta. Que a paciência seja nossa aliada e a tua justiça o nosso refúgio. Deus de amor, oramos também por todos aqueles que têm sofrido com a falsidade dos que os cercam. Quantas vezes nos sentimos traídos, não apenas por grandes inimigos, mas por aqueles que se dizem amigos, irmãos e companheiros de caminhada. Pedimos que tu nos dês discernimento para identificar tais pessoas e coragem para nos afastarmos das armadilhas da duplicidade. Que possamos perdoar, Senhor, mas sem perder a prudência, sabendo que nem todo sorriso é sincero e nem todo abraço é afeto verdadeiro. Senhor, rogamos que toda palavra mentirosa e toda acusação falsa contra os teus filhos sejam destruídas. Que os inimigos da verdade sejam desmascarados pelo teu Espírito, e que a justiça prevaleça em nossas vidas. Livra-nos da ansiedade e do medo que essas situações provocam, e renova em nós a esperança e a confiança de que o Senhor é nosso justo juiz. Que possamos experimentar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à tempestade. Pai, clamamos também contra o poder destrutivo da fofoca, que como fogo, consome amizades, derruba reputações e destrói famílias. Que o Senhor guarde nossa língua para que não seja instrumento de maldição, mas fonte de bênção. Que possamos ser agentes da reconciliação, levando palavras de edificação e conforto aonde formos. Que a tua graça nos ensine a amar nossos inimigos e a responder com bondade àqueles que nos perseguem. Deus Todo-Poderoso, colocamos sob a tua proteção espiritual cada um que está sofrendo ataques de feitiçaria, encantamentos ou qualquer forma de manipulação espiritual. Declaramos que somos revestidos com a armadura de Deus, que nenhum laço do maligno terá poder sobre nós. Que o sangue de Jesus seja a nossa defesa e o nosso escudo, e que toda obra das trevas se desfaça agora, trazendo libertação completa e plena. Que possamos viver em liberdade e plenitude, seguros sob o teu cuidado. Senhor, derrama o teu Espírito Santo para renovar as forças dos que estão cansados, abatidos e oprimidos por esses ataques. Que eles possam sentir a tua presença de forma palpável, trazendo paz ao coração e clareza à mente. Que a esperança renasça e o vigor espiritual se multiplique para que possam continuar firmes, resistindo ao inimigo e avançando em vitória. Oramos também pela restauração das vidas afetadas por esses males, que as relações rompidas sejam reconquistadas, que as oportunidades perdidas sejam restauradas, que as feridas emocionais sejam curadas, e que a alegria do Senhor seja a força de cada um. Que a luz da tua verdade dissipe toda a escuridão, que a bondade e a fidelidade nos acompanhem todos os dias, e que a tua paz reine soberana em nossos corações. Pai eterno e misericordioso, nos achegamos novamente ao teu trono com corações sedentos da tua graça e da tua proteção.
Sabemos que neste mundo enfrentamos batalhas que não são contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Por isso, neste momento de oração, clamamos para que a tua poderosa mão nos defenda de toda inveja que tenta se infiltrar sorrateira em nossos lares, nossos trabalhos e até mesmo dentro da nossa própria igreja. Senhor, tu conheces a fragilidade do coração humano, e sabemos que a inveja gera contendas, inveja que nasce da falta de gratidão e da cobiça. Pedimos que a tua luz brilhe nas trevas dessas emoções que alimentam o ressentimento, a discórdia e o mal-estar. Que o teu Espírito Santo trabalhe profundamente nos corações, transformando inveja em admiração sincera, rancor em perdão e rivalidade em amor fraterno. Que aprendamos a nos alegrar com as bênçãos dos outros, reconhecendo que o teu propósito para cada um é único e abundante. Senhor Deus, clamamos para que toda falsidade, toda mentira disfarçada de amizade ou conselho, seja descoberta e dissipada pelo brilho da tua verdade. Que possamos andar com transparência, com integridade, e que a nossa reputação seja firmada na honestidade e no temor a ti. Livra-nos da angústia provocada pelas intrigas e pelas calúnias que querem destruir a confiança e o nosso testemunho. Que o teu juízo justo recaia sobre aqueles que propagam falsas histórias, e que eles encontrem a oportunidade de se arrependerem e mudarem seus caminhos. Pai amado, pedimos proteção contra as palavras levianas, contra as fofocas que correm soltas e que, como fogo descontrolado, destroem o tecido social e espiritual dos teus filhos. Que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes com a nossa língua, para que ela seja usada para construir e não para destruir. Que a sabedoria do alto nos guie, para que saibamos responder com mansidão e amor às provocações e maledicências, e que possamos ser agentes da reconciliação e da paz, mesmo quando o ambiente estiver tomado pela discórdia. Deus Todo-Poderoso, nos colocamos sob a sombra das tuas asas, pedindo que toda obra de feitiçaria, encantamento ou magia negra que tenha sido lançada contra nossas vidas seja quebrada pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Rejeitamos toda tentativa de manipulação espiritual que vise destruir nossa mente, nosso corpo, nossos sentimentos e nossa fé. Declaramos que somos filhos e filhas do Deus vivo, revestidos com a armadura da justiça, protegidos pelo elmo da salvação e prontos para resistir às ciladas do inimigo. Senhor, clamamos pela libertação dos nossos pensamentos e emoções, para que não sejamos tomados pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero que tantas vezes acompanham a ação maligna. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos experimentar a alegria plena da tua presença, mesmo em meio às provações, confiantes de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai Celestial, pedimos que renoves a esperança daqueles que foram feridos pela inveja, pela falsidade, pela fofoca e pelo feitiço. Que eles possam se reerguer com força e coragem, sabendo que o Senhor é a sua força e o seu refúgio seguro. Que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, guiando-os para além das trevas da injustiça, para a luz da vitória e da restauração. Oramos por um despertar espiritual em nossas vidas e em nossas comunidades, para que possamos reconhecer a gravidade desses ataques espirituais e enfrentá-los com fé, oração e autoridade que Jesus nos deu. Que a Igreja do Senhor se levante com poder, revestida do Espírito Santo, para ser uma fortaleza inabalável contra as investidas do maligno. Que sejamos sal e luz, testemunhando a força do teu amor e a vitória do teu reino em cada situação de adversidade. Que a nossa confiança esteja sempre no Senhor, que é o nosso socorro bem presente na angústia. Que possamos permanecer firmes, sabendo que o Senhor é nosso destruidor de inveja, falsidade, fofocas e feitiços. Que a tua justiça se manifeste de forma clara, e que o teu amor transforme toda situação adversa em oportunidade de crescimento e bênção. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos achegamos a ti com humildade e reverência, conscientes do teu poder infinito e da tua infinita bondade. Hoje clamamos ao Senhor como nosso defensor contra todo o mal que nos cerca, especialmente contra a inveja que corrói o coração dos homens, a falsidade que trai a confiança, as fofocas que espalham discórdia e os feitiços que buscam aprisionar a alma. Nós te pedimos, Pai, que a tua mão poderosa desfaça todas essas ciladas armadas contra nós. Pai, tu que conheces cada pensamento e desejo do nosso coração, ajuda-nos a permanecer firmes na tua justiça, mesmo quando somos atacados por aqueles que se alimentam da inveja alheia. Que possamos reconhecer a raiz desse sentimento malicioso e que o teu amor nos ensine a amar os que nos invejam, mesmo quando tentam derrubar-nos. Que possamos, com sabedoria e discernimento,
lidar com essas situações sem nos contaminarmos com a mesma amargura, porque sabemos que Tu és o justo juiz que tudo vê e julga. Senhor, em meio a tantas falsidades que nos cercam, dá-nos o dom da verdade para que possamos ser íntegros em todos os nossos caminhos. Livra-nos das mentiras que querem nos envolver e destruir nosso testemunho. Que a luz da Tua palavra seja o farol que nos guia, iluminando nossos passos e afastando as trevas do engano e da dissimulação. Que saibamos, com humildade, reconhecer quando erramos, mas que também tenhamos a coragem de denunciar a falsidade que procura caluniar os justos. Deus de paz, rogamos para que toda fofoca, que muitas vezes começa como uma simples conversa, não encontre lugar em nossos lares, igrejas e amizades. Que o Teu Espírito Santo nos guie para sermos guardiões da nossa língua, falando palavras que trazem vida, edificação e esperança. Que nossas palavras possam ser fonte de bênção e não de maldição, fortalecendo os laços entre irmãos e criando um ambiente onde o amor e o respeito reinem soberanos. Pai, sabemos que vivemos dias difíceis, em que as forças do mal se levantam para tentar nos derrubar. Por isso, pedimos que quebres toda a obra de feitiçaria e todo o mal que tem sido lançado contra nós. Que os laços espirituais que tentam nos prender sejam rompidos pelo poder do Teu sangue. Que nenhuma magia, encantamento ou maldição tenha poder sobre aqueles que pertencem a Ti. Que sejamos revestidos da armadura de Deus, prontos para resistir firmemente no dia mau, firmes na fé, confiantes na Tua proteção. Senhor, pedimos que a Tua paz que excede todo entendimento inunde nossos corações, dissipando o medo, a angústia e a ansiedade que tentam nos dominar diante dessas situações. Que possamos descansar em Ti, sabendo que és o nosso escudo e nossa fortaleza. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, renove nossa mente e nos encha de coragem para seguir em frente, mesmo quando as batalhas parecerem difíceis e os inimigos invisíveis. Deus justo e fiel, clamamos para que toda injustiça que sofremos seja revertida em bênção. Que as lágrimas derramadas por causa da inveja, da falsidade, da fofoca e dos feitiços se transformem em fontes de alegria e vitória. Que o Teu favor esteja sobre nós, abrindo portas que pareciam fechadas, restaurando sonhos e reerguendo vidas. Que cada um que está ouvindo esta oração sinta-se fortalecido e renovado na fé, pronto para vencer qualquer ataque do inimigo. Pai amado, pedimos ainda que o Teu Espírito Santo derrame sabedoria e discernimento sobre nós para que possamos identificar as armadilhas do inimigo e não cair nelas. Que não sejamos levados pela emoção ou pelo medo, mas que firmemos nossos pés na rocha firme que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que possamos ser instrumentos de paz, esperança e justiça onde quer que estejamos, testemunhando o poder transformador do Teu amor. Que a Tua luz brilhe intensamente em nossas vidas, afastando toda sombra de maldade, inveja, falsidade, fofoca e feitiçaria. Que sejamos protegidos, guiados e sustentados pelo Teu poder, para que possamos viver em liberdade, alegria e vitória, honrando Teu nome todos os dias. Queridos irmãos e irmãs, que esta oração fortaleça a sua fé e renove a certeza de que Deus está sempre presente em nossas vidas, cuidando, protegendo e nos conduzindo pela sua justiça e amor infinito. Nunca duvide do poder do Senhor para transformar situações, libertar corações e vencer todas as batalhas espirituais. Mantenha-se firme na esperança e confie que, mesmo nos momentos difíceis, a luz de Deus nunca se apaga. Se você foi tocado por esta oração, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo palavras de fé e força. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e com todos que precisam sentir a presença e o poder de Deus. A sua ajuda é fundamental para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas. Na tela agora, você verá 2 vídeos com orações poderosas que preparamos especialmente para você. Aproveite para assistir, fortalecer sua alma e seguir crescendo na graça do Senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Que a paz de Jesus esteja em seu coração e que a esperança nunca te abandone. Até a próxima oração.